fez durará eternamente. Nada pode ser acrescentado, nada pode ter tirado. Lavoisier, praticamente há uns 200 e poucos anos atrás, ele disse o seguinte: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se copia. Acho que ele tinha acabado de ler o livro de Eclesiastes, ele só mudou um pouquinho algumas palavras ali para a lei ficar correta. Ou seja, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Pequenos detalhes, mas isso havia sido dito há 3.000 anos atrás. 2.000 anos atrás, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3, nós somos informados pelo autor que aquilo que veio a existir, ou seja, as coisas visíveis, não são feitas de coisas que se veem. Essa é a parte de física de partículas que nós temos estudado durante o século XX, o chamado modelo padrão da física de partículas. É impressionante porque a Bíblia encontra-se correta até nos menores detalhes. Você consegue imaginar que eu e você somos feitos de coisas invisíveis? Se nós somos feitos de coisas invisíveis, como é que nós nos vemos? A Bíblia trabalha desse jeito. É fascinante quando nós olhamos a Bíblia também no seu contexto histórico. A Bíblia fala a respeito de um povo que é o povo Eteu, os hititas. Isso aí aparece lá no livro de Gênesis, capítulo 15, verso 20, quando Deus estava dizendo de uma forma muito clara e muito bonita para Abraão que ele iria dar a terra desses povos todos a Abraão. E um dos povos que foi mencionado ali foi justamente o povo hitita, os heteus. E o fascinante disso é que até por volta dos anos 1850, ninguém tinha a menor ideia desse povo. Até que foi descoberto toda a civilização dos heteus, com sua escrita cuneiforme, suas bibliotecas e todo um império. Fascinante porque a Bíblia já dizia isso. Quando nós paramos e pensamos um pouquinho sobre a existência de Deus, portanto, o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso? Vocês já perceberam que a Bíblia não tenta provar a existência de Deus? Não existe um texto tentando descrever como, olha, Deus, ela já começa, no princípio Deus. Agora, você acredita no resto ou não? Mas tudo está baseado nessa primeira frase, no princípio Deus. Se você só colocar no princípio, não sobra nada da Bíblia depois. Tem que ser no princípio Deus. Daí tudo que vem faz sentido. Ou seja, a Bíblia, ela nos informa dos pensamentos, das palavras e das obras desse Deus que nós cremos. Estou me referindo a isso devido à importância de Gênesis. Gênesis, ele não procura provar que Deus existe. Ele começa dizendo que Deus existe. Ele nos informa, o livro nos informa sobre a existência de Deus. Agora, muitas vezes nós confundimos um pouco o próprio Deus com a sua criação. Essa é uma parte muito interessante com respeito aos panteístas. Eles fazem uma confusão muito grande. Muitas vezes nós também fazemos isso. As pessoas olham e falam assim: eu vi uma borboleta, eu vi Deus. Não, você viu a criação de Deus, você não viu Deus. Talvez você esteja com borboleta dentro do seu estômago, isso aí seja outra coisa. Mas a borboleta, a árvore, a natureza, isso aí não é Deus, são obras do Senhor Deus. Você pode ver a grandeza dele, a sabedoria dele, mas a natureza não é Deus. Agora, quando nós pensamos a respeito do Deus da Bíblia e a criação, existe algo muito interessante ao refletirmos sobre o livro de Gênesis. Segundo o relato de Gênesis, a criação é uma sequência de atos sobrenaturais. Não são atos naturais. Não são coisas que nós reproduzimos em laboratório. Você não chega no laboratório e fala: que legal, vamos criar um planeta. E vamos criar um planeta? Sim, vamos. O que nós vamos usar? A gente tem que começar do nada. Mas primeiro, para começar do nada, a gente tem que criar um nada, porque sem o nada não dá para começar com nada. Então nós vamos primeiro criar um nada, para depois criarmos algumas coisas para fazermos o planeta. Ou seja, existe uma sequência. Gênesis trabalha com essa sequência. A Bíblia diz que então é uma sequência de atos sobrenaturais num curto espaço de tempo. As pessoas chegam para mim e falam: pronto, já vai entrar naquele probleminha lá, os dias de Gênesis. Não, a gente não vai entrar agora, daqui a pouquinho. Num curto espaço de tempo, durante o qual, do nada, ou seja, ex nihilo, toda a natureza foi trazida à existência. Como? É o que nós vimos na primeira palestra, por intervenção divina. Nós temos que entender que a criação é um ato sobrenatural. As pessoas chegam e falam: mas
Como é que então o criacionismo pode funcionar se ela é um ato sobrenatural? Bom, a criação é um ato sobrenatural, as coisas criadas não. As coisas criadas eu consigo estudá-las e ver se elas foram criadas ou não. Eu não vou estudar o ato da criação, eu vou estudar a criação. O criacionismo estuda a criação. Não tem como estudar o ato da criação. Nós não temos como voltar lá no passado e ver como Deus falou, sentarmos como meros espectadores, observando o processo criador de Deus. Isso é impossível. Mas nós podemos estudar a criação e ao estudá-la, nós podemos ver se ela foi criada ou se ela teria surgido espontaneamente. Aí existe uma diferença. É interessante porque a Bíblia trata dessa questão do Deus da criação. Salmo 8 é um salmo belíssimo, fala a respeito disso. Fala a respeito das obras do Senhor Deus. E eu creio que alguns de vocês têm podido entrar na internet, pegar algumas fotos que foram tiradas pelo telescópio de Hubble e a gente consegue perceber algo fabuloso aí fora. Que realmente todas essas coisas são obras das mãos do Senhor Deus. Mas nós cremos nisso. No laboratório é impossível provar que todas essas coisas são obras de Deus. Mas nós podemos provar no laboratório que elas foram criadas. Isso nós podemos demonstrar. Ah, mas se vocês demonstraram que elas foram criadas, então vocês estão demonstrando que Deus criou. Não, nós só estamos demonstrando que elas foram criadas. No laboratório nós não conseguimos demonstrar quem criou. Apenas se foram criadas ou se teriam vindo à existência por meio de processos naturais. Agora, algo que é fascinante quando nós olhamos essa questão da Bíblia e o Deus da criação, tem algumas coisas muito interessantes. Vejam só. Por Deus ser sábio, e 1 Coríntios capítulo 1, verso 25 nos diz isso, praticamente todas as obras das suas mãos demonstram sinais de extrema sabedoria. Especialmente os seres vivos, devido à complexidade dos seres vivos. Salmo 104, verso 24 nos diz isso. Agora, por ser um Deus sábio, isso explica algo fascinante. Isso explica o design inteligente que nós encontramos na natureza. Aqueles que andam por aí de vez em quando, vem uma pequena lagartixa pendurada aí no teto, correndo para lá e para cá. Pergunta, como que a lagartixa não cai? Você fala, é porque na patinha dela, ali vocês estão vendo a patinha dela. Sabe por que ela não cai? Porque o sistema que ela fica grudado é de força atômica. Você já ouviu falar isso? Lagartixa não funciona com band-aids esparadrapo. Isso é coisa de gente que ainda não aprendeu a fazer ciência. Ah, não, vamos colocar um durex na parede. Não, coloca um sisteminha de força atômica. Já pensou que maravilha? Band-aid estilo lagartixa? A hora que você tira, não sai todos os seus pelos e parte da pele junto. Porque é o mecanismo como funciona. Nós temos aprendido um pouco da beleza e da grandeza da criação do Senhor Deus. Quando você vê uma lagartixinha pendurada no teto, fala, vai cair. Você pode pendurar 13 vezes e meia o peso dela e ela não cai. Ela aguenta quase 14 vezes o peso dela. Tão forte é esse negócio. E pode ver que quando ela sai, quando ela tira a patinha, ela não arranca pedaço da tinta. Ela simplesmente muda o ângulo, todo esse sisteminha desloca aquele ponto, que é um ponto de conexão de forças atômicas, abre e ela sai correndo por aí. Eu não sei quantos daqui têm estudado lagartixa. Mas você precisa conhecer as obras das mãos do Senhor Deus. Elas estão em todo lugar. Eu tenho um amigo que trabalha em São Paulo, eu disse para ele, uma das boas coisas que vocês aí de São Paulo precisam fazer é sentarem-se do lado de um formigueiro. Mas com qual razão? Olhe o trânsito, não tem engarrafamento. Então aprenda com as formigas, a gente consegue desenvolver alguma coisa melhor. Um Deus sábio teria criado coisas com grande sabedoria. Isso explica o design inteligente que a gente está encontrando por aí. Mas o nosso Deus também é um Deus fascinante, porque Ele é um Deus de glória e majestade. Portanto, todas as obras das suas mãos também revelam essa glória e essa majestade, principalmente nos céus. Nós temos Salmo 8, eu mencionei agora de pouco, Salmo 19, são salmos muito conhecidos. E é fascinante porque isso explica a beleza encontrada pela astronomia aí no universo. Quando nós colocamos os nossos telescópios aí fora, nós não nos cansamos de ver a grande beleza que tem aí.
Agora, um Deus de glória, um Deus de majestade, iria colocar na sua criação a sua glória. E não tenha dúvida. Para onde nós olhamos, é isso que nós vemos. Agora, o cientista, ele só vê o quê? Ele vê massas de gases emitindo radiação em luz visível e infravermelha. Eu também vejo isso, mas eu vejo um pouquinho além disso. Eu vejo a glória daquele que trouxe à existência todas as coisas. Ele colocou. Essa é uma das razões do porquê nós vemos tanta beleza aí no universo. Porque o nosso Deus é um Deus de glória, é um Deus de majestade. É impressionante também porque a Bíblia nos diz que Deus é um Deus de força e de poder. Isaías capítulo 40 nos fala a respeito disso. Todo o universo reflete essa sustentabilidade